noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Bom, e a gente começa essa edição falando, claro, de Copa do Mundo. A seleção brasileira entrou em campo mais uma vez e saiu vitoriosa. E quem está aqui para trazer os detalhes dessa partida para a gente é o Fernando Fontana. Boa noite, Fefon, conta tudo. Boa noite, Érica, boa noite, Augusto. Realmente mais uma boa notícia eu trago aqui, né, para a nossa seleção brasileira. Venceu de novo, venceu agora a Suíça por 1-0. A seleção brasileira que ao lado de França e também ao lado de Portugal, elas são as únicas seleções que ganharam os 2 primeiros jogos. A seleção brasileira já está classificada para as oitavas de final. Resta saber se em primeiro ou na segunda posição. O Brasil teve um pouquinho de dificuldade no começo do jogo contra a Suíça. O Lucas Paquetá, que estava no lugar do Neymar, era o jogador que estava um pouquinho mais avançado, não conseguiu fazer aquela distribuição de jogo que o Tite tanto queria. E o Brasil também não avançou muito a sua marcação, já que a Suíça era uma equipe muito veloz no contra-ataque. O Brasil ficou um pouquinho mais atrás, esperando a Suíça chegar mais ou menos no meio de campo. Mesmo assim, o Brasil chegou a criar algumas oportunidades na primeira etapa, mas não fez o gol. No segundo tempo, a seleção da Suíça, nos primeiros 15 minutos, foi melhor que o Brasil. Até teve chances de encontrar algum gol, mas a defesa estava muito bem postada, o Alisson foi muito bem e o Brasil acabou fazendo um gol anulado pelo Vinícius Júnior. A partir daí, a seleção criou um pouquinho mais de confiança e o Casemiro acabou marcando o gol numa jogada de 3 jogadores do Real Madrid, de Rodrigo, Vini Júnior e Casemiro. É isso aí, o Brasil foi muito bem nesse começo, hein? Obrigada, Fefon. Um jovem foi preso depois de invadir uma casa em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Os moradores chamaram a polícia ao encontrarem o suspeito, que é Juan Rocha Silva, na sala. Ele teria entrado no imóvel pela janela de um dos banheiros. Em 2017, Juan ficou conhecido depois de ter a frase "Eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa ao ser pego furtando uma bicicleta. Na época, ele tinha 17 anos. Em 2018, ele foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por furtar um celular e um agasalho de funcionárias de uma unidade de saúde em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma família morreu num acidente de carro em Pato Branco, no interior do Paraná. A colisão foi registrada por acaso por um morador da região que filmava o filho brincando na rua. Com o impacto, os veículos foram arremessados no quintal de uma casa. Malova Estela, de 36 anos, e a mãe Clarinda Caldato, de 69, morreram no local. O filho da condutora, Eric Caldato, de 7 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete, de 35 anos, se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. As causas do acidente serão investigadas. Várias cidades da Grande São Paulo registraram pontos de alagamento após o temporal desta tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, até às 5 horas da tarde foram 18 chamados na capital e região metropolitana. Em Franco da Rocha, o terminal rodoviário ficou intransitável. O centro da cidade registrou alagamentos, o que prejudicou a circulação do transporte público. As chuvas também atingiram a região de Itapecerica da Serra. Nesta rua, um carro foi arrastado pela enxurrada. No bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, uma árvore caiu e atingiu esta casa. Parte do muro da residência ficou destruído. Na zona leste da capital paulista, várias ruas ficaram alagadas. Na Alameda Santos, que fica ao lado da Avenida Paulista, uma árvore caiu e interditou a via. Casas e comércios em frente ao local foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. Em Rifaina, município do interior do estado, a cobertura de um posto de combustíveis não aguentou a ventania e desabou. A estrutura atingiu um carro que estava estacionado próximo ao local. Ninguém ficou ferido. Os ventos na cidade passaram dos 70 km por hora. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento de 2023, protocolou há pouco a chamada PEC da transição. A proposta de emenda constitucional mantém basicamente o texto formulado já pela equipe do novo governo. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Igor. O que vai mudar nessa PEC?
apenas o prazo em que o próximo governo poderá estourar o teto de gastos. Érica, boa noite a você, também a todos que nos acompanham. O texto protocolado pelo relator da Comissão Mista de Orçamento prevê o Auxílio Brasil fora do teto de gastos somente durante a gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, durante 4 anos. A equipe de transição queria o Auxílio Brasil fora do teto de forma permanente, mas essa proposta sofreu resistência até mesmo de aliados do novo governo. O texto protocolado prevê ainda um incremento de R$ 150 para famílias beneficiárias que têm crianças de 6 anos matriculadas em escola e retira do teto as doações de outros países e de organismos internacionais para o meio ambiente, investimentos de até 23 bilhões de reais quando houver sobra de receita. Com isso, a previsão é de 198 bilhões de reais fora do teto de gastos por ano, cada um desses 4 anos. Marcelo Castro admitiu que o texto foi apresentado com uma certa gordura para negociar, ou seja, pode ter alterações, mas ele defende que o texto seja aprovado quanto antes. Vamos acompanhar. É indispensável, a PEC precisa ser aprovada sob pena do país não ter um orçamento adequado o ano que vem. Para isso, é impossível, é inimaginável que nós não tenhamos essa PEC aprovada. quando que o senhor acha que ela vai Onde é que nós encontraríamos 70 bilhões para botar dentro do teto de gasto do orçamento, que já está furado de todos os lados? Só a saúde, nós temos mais de 16 bilhões de déficit. Então é impraticável isso daí. Bom, após o protocolo, a equipe do senador começou agora a colher as assinaturas necessárias para que o texto comece a tramitar. São necessárias pelo menos 27 assinaturas de senadores. A apresentação da proposta hoje também foi de forma simbólica, porque foi justamente com a presença do presidente eleito aqui no CCBB que ela começou a tramitar. Neste momento, Lula está reunido com o senador Marcelo Castro e também outros integrantes do MDB para continuar com a articulação política. Inclusive, alguns integrantes do MDB já começaram a cobrar cargos do próximo governo para contar com o apoio da legenda. A intenção é que a PEC seja aprovada no Senado até esta sexta-feira. Quem também tem participado das negociações em torno da PEC é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, um dos principais nomes cotados para o Ministério da Fazenda. A definição do comando da pasta é uma parte importante aguardada não só no mercado financeiro, mas também pelo meio político. No entanto, o presidente eleito, Lula, ainda não decidiu quem vai chefiar esta pasta. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E a ida de Fernando Haddad e Lula a Brasília é o tema da rodada de opinião de hoje. Após 2 semanas afastado, o camisa 10 do governo eleito retornou ao gramado. Lula chegou a Brasília com seu provável ministro da Fazenda, Tiracolo. Quer que Fernando Haddad participe de reuniões previstas com Geraldo Alckmin, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a bancada do MDB. São 2 objetivos principais: destravar a PEC da transição, o ideal para o governo eleito seria aprová-la ainda nesta semana no Senado, e testar a capacidade política de Haddad. O PT ouviu críticas de aliados e da oposição sobre a articulação nas últimas semanas. Aumentou a resistência em relação à PEC. O que circula agora é a possibilidade de deixá-la com prazo de 2 anos e valor aproximado de 150 bilhões de reais. Quanto a Haddad, foi mal no primeiro teste com o mercado e confessou a interlocutores próximos que deveria ter feito uma defesa mais enfática do ajuste fiscal. Esta semana será decisiva. O presidente eleito começa a semana em Brasília com 2 missões. A primeira é bancar Fernando Haddad como seu preferido para comandar a Fazenda. O mercado já deu sinais de que não gostou do nome de Haddad. Os bancos também já deram seu recado e cobraram previsibilidade, algo que até agora não aconteceu. E é disso que se trata a segunda missão da viagem a Brasília: buscar uma proposta para estourar o teto de gastos que o Congresso aceite. Nesse caso, há outro ponto importante: o calendário apertado. Ou seja, para negociar com esse Congresso que está aí e não com o Congresso que virá, restam poucos dias úteis para reunir quórum altíssimo, com 2 votações em 2 casas, em 2 turnos e com o fator Copa do Mundo, que esvazia o plenário. Ou a PEC começa a tramitar nessa semana, ou pode subir no telhado.
O mercado financeiro aumentou de 5,88% para 5,91% a expectativa de inflação para 2022. Essa é a quinta alta seguida. Já a previsão para o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve uma pequena alta de 2,80% para 2,81%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. No interior de São Paulo, foi palco das duas últimas etapas das derrapadas do Super Drift Brasil 2022. Com muitos fãs, o grande vencedor foi o super campeão Diego Riga. O Igor é fã de drift, apresentou a modalidade para a namorada. Isso mesmo, eu apresentei para ela mais ou menos 1 mês e meio, eu já tá aí comigo conhecendo e gostando cada vez mais. O Diogo trouxe o pequeno Pietro para ouvir o som alto dos motores. Pai e filho moram em Campinas, pertinho daqui. Uma oportunidade tanto para ver muitas máquinas de perto. É o primeiro evento que a gente vem e trago ele para poder conhecer, né? Sou apaixonado por carro, sou grande fã de carro pulsado, drift, arrancada, enfim, Fórmula 1. Então, nada mais do que vir prestigiar um evento desse aqui do ladinho da nossa cidade. Né? Proximidade da capital paulista e também de outras cidades importantes do interior do estado. Essa boa localização de Piracicaba atrai o público para o Super Drift e a pista daqui facilita a vida dos pilotos. É uma pista legal, é uma pista de alta, né? A gente fala de alta, que é um lançamento com o carro de alta velocidade, chega a seus 150, 160 km por hora, depende do carro. E é uma pista muito bacana. A pista com tantas qualidades técnicas ainda encanta quem já competiu muito por aqui. É uma pista muito técnica, tá? Eu já andei nessa pista em diversos traçados diferentes. Eu participo de campeonato há 11 anos já e cada vez é um desafio diferente. Esse ano a Super Drift inovou no lançamento e acabou se tornando uma pista muito legal. Não à toa, a organização do Super Drift Brasil escolheu a cidade para sediar as duas últimas etapas do ano, realizadas neste fim de semana. Diego Riga foi o vencedor da penúltima etapa e se consagrou o grande campeão de 2022. 8º campeonato. Agora, octacampeão da Super Drift Brasil. A quinta etapa foi cancelada por conta do mau tempo. Como fez a melhor volta classificatória, o piloto Peterson Lima foi considerado o vencedor. E para lavar a alma, o tradicional banho do automobilismo, porque ano que vem tem muito mais. E uma das mais famosas atrações natalinas de São Paulo foi aberta ao público, mas com uma novidade. Neste ano, a tradicional árvore de Natal foi montada no Parque Vila Lobos. Dezembro nem começou e o clima natalino já está tomando conta de São Paulo. A tradicional árvore está de casa nova. Saiu do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital, e foi inaugurada no Vila Lobos, na zona oeste. O que não mudou foi a beleza e grandiosidade desse símbolo do Natal. Com os olhos atentos e o celular na mão, o público esperou ansioso para ver as luzes darem cor à árvore. Teve até contagem regressiva. São 52 metros de altura. Lá no topo tem uma estrela que brilha muito. A decoração da árvore remete às raízes natalinas. E sem dúvida, tudo isso é um cenário perfeito para registrar os bons momentos do Natal. Com certeza, as redes sociais hoje vão estar assim bombando. Muito lindo esse trabalho. É o que mais a gente tem que sempre estar lutando, é por isso, pelo espírito natalino. Teve até a caravana do Papai Noel. Tudo isso de graça aos fins de semana até o dia 18 de dezembro. Feliz Natal! Bom, e o Rede TV News fica por aqui. A gente já começou a semana muito bem com a vitória do Brasil e tem muito mais. Boa noite para você, obrigado pela sua audiência. Até amanhã.